Expressão trigonométrica. Bom, para resolver uma expressão trigonométrica, a gente vai substituir o valor que está sendo pedido, cosseno de π sobre 2. Vou substituir pelo valor do cosseno de π sobre 2, cosseno 4π sobre 3 pelo valor do cosseno de 4π sobre 3. Então, a expressão, nós já conhecemos os valores dos ângulos, nós só vamos substituir pelos valores. Mas como é que a gente faz isso? Para substituir pelos valores que estão sendo pedidos, a gente tem que ter a noção da tabela trigonométrica com os ângulos notáveis e do ciclo trigonométrico. Nós temos que saber isso aqui. Por quê? Nós vamos conhecer quais são os valores dos ângulos de seno e cosseno dos ângulos que estão nos extremos, e sabendo os ângulos notáveis, nós sabemos os valores de seno e cosseno dos outros ângulos que estão no segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, que ângulos dos extremos são esses? Aqui nós temos o início dos arcos, o ângulo zero, o ângulo nulo, ciclo trigonométrico dividido em 4 quadrantes, nós temos os extremos desses quadrantes, que são os ângulos 0, 2π, π sobre 2, π e 3π sobre 2. O ciclo trigonométrico a gente sabe que está sobre o plano cartesiano. O centro do ciclo trigonométrico é a origem dos eixos. Nós temos como eixo horizontal o eixo do cosseno e como eixo vertical o eixo do seno. Seno em pé, cosseno deitado. Sendo assim, e o ciclo trigonométrico tendo raio unitário, ou seja, o raio igual a 1, nós temos o ponto aqui, 1, 0, 1 de x, 0 de y. Aqui em cima, 0 e 1, 0 de x e 1 de y. Nesse ponto, menos 1 e 0, menos 1 de x, 0 de y. Aqui embaixo, 0 de x menos 1 de y. Sabemos que no ciclo trigonométrico, nós chamamos o x cosseno, é o eixo horizontal, e o y, seno, é o eixo vertical. Sendo assim, nós temos valores de seno e cosseno desses ângulos dos extremos. E aí, nós vamos substituir. Se aqui nós temos cosseno de π sobre 2, eu venho aqui e olho cosseno horizontal. Então, cosseno de π sobre 2, 0. Vou substituir onde tem cosseno de π sobre 2 pelo valor que é 0. Menos cosseno de 4π sobre 3. Esse ângulo está em radianos. Para se ter a noção de quanto ele vale em graus, é só analisar aqui, ó, π sobre 3. Nós já vimos que π sobre 3 corresponde a 60 graus. Então, 4π sobre 3, 4 vezes 60 graus. O ângulo é 240 graus. 240 graus é um ângulo do terceiro quadrante. Sendo 4π sobre 3, aqui já tem a indicação, em radianos já dá para você ver a indicação de qual ângulo ele é simétrico. Ele é simétrico a 60 graus. Só para conferir, 240 até 180, 60 graus. Então, ele é simétrico a 60. Isso quer dizer que ele tem mesmo valor numérico que 60 graus, porém, eu vou analisar. No terceiro quadrante, cosseno é negativo. Então, ele vai ter o mesmo cosseno de 60, porém negativo. Então, aqui, menos meio. Cuidado com o sinal, porque nós já temos o negativo da expressão. Aqui embaixo, 2 vezes seno de 5π sobre 6. Vamos analisar na tabela dos ângulos notáveis. π sobre 6 equivale a 30 graus. Então, 5π sobre 6 é 5 vezes 30 graus, 150. 150 é um ângulo do segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é positivo. Então, nós vamos ter o mesmo valor de seno, inclusive com o mesmo sinal, que 30 graus. E aqui, substituir os valores, é só resolver a expressão. Negativo e negativo, nós temos positivo, meio. Embaixo, 2 vezes 1 sobre 2. Como é multiplicação, eu posso cortar. Sobrou apenas 1. Meio dividido por 1,
meio. E assim está resolvida a expressão trigonométrica. A gente só vai substituir onde tem o que está sendo pedido, seno de 5π sobre 6, eu substituir pelo seno de 5π sobre 6. Lembrando que para resolver isso aqui, você tem que saber os valores de seno e cosseno que estão sendo pedidos. Para isso, tem que lembrar da tabela dos ângulos notáveis e do ciclo trigonométrico.